É convidado desta edição da noite Paulo Rangel, cabeça de lista da coligação Aliança Portugal. Muito boa noite. Boa noite. Para lhe perguntar, para começarmos, o seguinte: neste ambiente em que o país está a prever um novo cenário de cortes, o que é que podemos esperar da ação dos eurodeputados portugueses em Bruxelas em benefício do alívio de alguma desta austeridade? Em concreto. Sim. Em primeiro lugar, eu não falaria necessariamente em mais austeridade. O que eu penso que a fase em que nós vamos entrar, se me permite, é mais uma fase de responsabilidade orçamental do que de mais austeridade. Ou seja, essencialmente é uma fase, claro que será só a partir de 2015 isso, mas é uma fase em que, basicamente, o que nós temos que manter não é propriamente aumentar os sacrifícios, mas é manter um nível de responsabilidade orçamental. Portanto, Deixe-me só entender uma coisa. Manter o nível de responsabilidade orçamental é uma tradução da outra situação, que é o que era provisório passou a definitivo. É isto? Não necessariamente isso, porque também depende muito do crescimento que nós fomos capazes de gerar. Portanto, não é necessariamente assim. O que eu quero dizer é que às vezes se diz, bem, mas agora vamos ter mais 20 anos, ou mais 30 anos, ou mais 40 anos de responsabilidade, de austeridade. E o que eu digo, não, nós agora vamos ter uma vida inteira de responsabilidade orçamental. Isto é, o que não pode acontecer a Portugal é Portugal voltar a cair no que aconteceu em 2011. Este é que é o ponto. Portanto, eu penso que estes 3 anos foram 3 anos de tão grandes sacrifícios para o setor privado, que se traduziram essencialmente em desemprego. Desemprego altíssimo é talvez o nosso maior problema. Cortes nos salários da função pública, cortes nas pensões, que, evidentemente, ninguém quer voltar a passar por isto. E, portanto, para isso, é preciso não cometer os erros que nós cometemos antes e que nos levaram a 2011, portanto, que nos levaram à bancarrota. E, portanto, por isso é que eu digo que, depois destes 3 anos muito exigentes, ainda vêm mais alguns anos, com certeza, de uma exigência bastante mais moderada, mas que estarão presentes, mas, essencialmente, terá sempre de haver esta memória. Se nós nos esquecermos que a irresponsabilidade dos governos socialistas, em particular do José Sócrates, nos levaram à bancarrota em 2011, 2009, 2010, 2011, o que vai acontecer é que nós, daqui a uns anos, estamos a correr outra vez o risco de voltarmos aqui. Por isso é que eu digo, temos de manter. Não acha que o país aprendeu porque pagou a fatura dessa irresponsabilidade, mas eu creio que a situação neste momento é outra, é que havia uma quantidade de cortes que eram provisórios, que foram apresentados como uma forma de se atingir um determinado objetivo, um determinado compromisso. O que está a ser dito agora é que eles não são provisórios, são definitivos. A isto não se pode chamar, tecnicamente, mais austeridade, mas é um cenário diferente. Não, reparo, o que eu acho é que é evidente que, se nós estamos a... Veja bem os números que temos hoje. O déficit estava praticamente nos 10%. Já está a menos de metade disso. Mas ainda temos que fazer um esforço para perder mais 1 ou 2%, neste caso mais 2%, basicamente. Seguramente mais 2, 2,5%. Portanto, teremos que fazer esse esforço. Ora bem, se isto é assim, é evidente que, num cenário em que não há crescimento e, portanto, as receitas dos impostos não aumentam por outra via, evidentemente que nós temos que manter alguns níveis de responsabilidade orçamental. Não tenho dúvidas sobre isso. Portanto, vamos ter de manter. Agora, o esforço que é pedido agora não tem nada a ver com o esforço que foi pedido nestes 3 anos. Portanto, há de ser um esforço que, com certeza, não é um esforço adicional. Agora, é evidente, sim senhor, que haverá... Portanto, eu acho que aí nós temos que ser... Repare, temos que ser muito honestos com os portugueses. E isso aí, isto vale para os eurodeputados, mas vale para qualquer político, quer dizer. De facto, das duas uma, ou nós queremos regressar ao passado, e isso significa que mais tarde ou mais cedo vamos ter que passar por uma crise deste tipo, ou nós não queremos, e, portanto, se não queremos, vamos ter que manter alguma disciplina. Ou seja, não há alternativa. Não há alternativa. Porque não há só esses 2 cenários, o de manter alguma disciplina e algum rigor orçamental ou o de voltar a um ambiente de irresponsabilidade. Não há só esses 2 cenários, ou há? Não, quer dizer, que outros cenários é que podemos colocar aqui? Fazer rigor com outra dose de sacrifícios, ou não? Não, quer dizer, o que nós podemos dizer é, há sem dúvida efeitos que nós podemos conseguir da reforma do Estado, sem dúvida, das reformas estruturais, portanto, poupanças que podem substituir estas exigências, sem dúvida, e há o crescimento, tudo que sejam incentivos para o crescimento. Isso sim. Depois há uma outra solução, que é uma solução que, sinceramente, nos países onde foi adotada, deu lugar a verdadeiras catástrofes, que é a solução do perdão da dívida. Não é? E, portanto, que, no fundo, o perdão da dívida, enquanto tal, a chamada reestruturação,
seria uma outra solução. Mas reestruturação não é necessariamente perdão da dívida. Não. Reestruturação pode implicar várias coisas. O termo reestruturação está sempre associado ao perdão da dívida, embora possa implicar uma medida mais conjunta. Por isso é que tanta gente até diz que se revê em algumas ideias daquele manifesto que apareceu. Que o senhor considerou um texto irresponsável e inoportuno. Não, irresponsável quanto à questão do perdão da dívida, acho que sim. Quanto ao resto, mas ele não contém um pedido de perdão da dívida. Muitos dos seus signatários são defensores de perdão da dívida e usam a palavra reestruturação, que como, olha, ainda agora uma candidata socialista, que foi Elisa Ferreira este fim de semana, disse nunca assinaria por causa do termo reestruturação. Daniel Bessa aqui neste estúdio, com Mário Crespo, que aliás aproveito para saudar, julgo que foi com ele. Não. Foi com Ana Lourenço. Então já foi com Ana Lourenço. Mas ele próprio disse que também não se revia no termo de reestruturação, porque ele implica isso. Portanto, ele não é usado inocentemente. Portanto, isso seria extremamente grave. Portanto, essa seria uma outra solução. Portanto, não saindo muito desta ideia, o que eu digo é o seguinte: nós temos de falar verdade aos portugueses. Isto significa, neste momento nós já estamos melhor, temos condições, porventura, de passar para uma fase um pouco mais aliviada, mas temos de manter disciplina e responsabilidade orçamental. Eu, no fundo, dou-lhe aqui um exemplo pedagógico que eu acho que os nossos telespectadores percebem bem e em que eu sou muito experimentado, por sinal, que é a questão das dietas. Quando uma pessoa está obesa e tem que fazer um esforço enorme para perder peso, falo com muitos sacrifícios e com algum ajustamento. Claro, não são sacrifícios tão graves como estes que os portugueses sofreram, mas é uma imagem que estamos a usar aqui. Evidentemente que depois, quando para a dieta, se passar para um comportamento irresponsável, o que vai acontecer é que vai voltar a engordar até para patamares às vezes superiores àqueles em que estava antes. Portanto, tem que manter alguma responsabilidade. Portanto, a fase em que nós vamos entrar depois da saída da Troika será basicamente essa. Portanto, será uma fase em que nós já fizemos uma parte praticamente muito, muito importante, não digo que foi tudo, do ajustamento, e agora o que temos é de estimular crescimento, fazer poupanças noutras áreas, com certeza, que são aquelas que demoram mais tempo, ou seja, as reformas estruturais e a reforma do Estado, para poderem levar a alguns cortes e poupanças que substituam os cortes em salários, demoram sempre mais tempo, e, portanto, entretanto, estarão a produzir alguns efeitos, mas nós temos que manter esta disciplina. Porque, repara, o que eu acho que nós temos que pensar é o seguinte: os portugueses passaram tanto, as famílias portuguesas, funcionários públicos, setor privado, pensionistas, toda a gente, passou tanto nestes 3 anos, para termos estes resultados, que já são, de alguma maneira, animadores, porque nós já vemos as exportações a subir, o desemprego sistematicamente a baixar. Por exemplo, na região norte, que é uma das regiões mais afetadas pelo desemprego, os dados que saíram neste fim de semana mostram que desde abril de 2013, que não há um mês em que o desemprego não deixa, e aliás com criação líquida de desemprego que não vai ter mais solução. Com certeza que haverá algum que não tem mais solução, para o qual nós temos que encontrar alternativas sociais. Não é? Depois, outro aspecto importante é o aspecto de que as taxas de juros nos mercados estão a descer. Portanto, nós temos sinais positivos. Com estes sinais, Portugal está a beneficiar dessa tendência, de facto, da descida das taxas de juros. Com certeza, e está a contribuir para essa tendência, porque essa tendência da descida das taxas de juros resulta de uma série de países terem adotado um conjunto de políticas. Ora, Portugal foi daqueles que foi mais determinado no uso dessas políticas. E, portanto, essa descida das taxas de juros não é apenas um efeito dos mercados internacionais. É um efeito, claro, não foi só Portugal. Foi também a Irlanda, foi também a Grécia, foi também a Espanha, foi também a Itália. Com certeza que foram. Portanto, todos estão a beneficiar, mas de uma coisa que todos fizeram. O que é que acha que o eleitorado europeu tem estado a dizer aos poderes instituídos, aos que estão no governo, de facto? Eu acho que o eleitorado europeu, enfim, depende dos países que estamos a falar. Se falar na Alemanha diz umas coisas, se falar na França diz outras. A França acabou de dizer que as políticas socialistas não servem, por exemplo, a ponto do presidente socialista ter mudado de governo. É interessante verificarmos isto, porque ter hoje substituído o primeiro-ministro é uma notícia que tem 1 hora ou 2, enfim. 2 horas. 2 horas, é das 7 da tarde, 8 em Paris. Portanto, veja bem, o presidente Hollande era o grande aliado, e não sei se ainda não será, de António José Seguro e do Partido Socialista. Era o grande aliado. Ele esteve até agora a aplicar as políticas que supostamente António José Seguro defende para Portugal. Só anunciou que as inverteria em janeiro. Portanto, elas ainda não produziram, com certeza, efeitos. E, no entanto, é altamente penalizado. Aliás, esta é, do meu ponto de vista, a principal conclusão das eleições francesas, das eleições locais.
é altamente penalizado pelo eleitorado. E porquê? Porque as políticas socialistas não são uma alternativa. Não são alternativa. E, portanto, aqui está, o eleitorado europeu tem dado sinais que não são todos iguais, são diferentes, mas neste caso mostra claramente que quem tem uma política que não é adequada a enfrentar os problemas do país e, pelo contrário, se limita a adiar os problemas do país. No caso português seria um regresso ao passado, digamos assim, aliás, evidenciado em vários sinais políticos que foram dados na semana anterior. E já vamos à sua análise ou à sua apreciação sobre a lista concorrente, a lista do Partido Socialista. Mas já agora que estamos a falar sobre a situação eleitoral em França, qual é a leitura que faz dos resultados de Marine Le Pen, em concreto? Olha, é uma leitura, enfim, eu tenho já escrito sobre isto há muito tempo, sobre a questão dos extremismos e, em particular, da extrema-direita, embora também haja a extrema-esquerda preocupante na Europa, mas não tem a dimensão nem a ressonância neste momento que tem a extrema-direita. Apesar de tudo, eu vou dizer uma coisa talvez politicamente incorreta, mas que é a seguinte, é que os resultados de Marine Le Pen não foram tão bons quanto ela esperava e muitos analistas esperavam. Portanto, ou seja, há aqui, apesar de tudo, uma contenção. Não quer dizer que não nos deem algum sinal de alarme. E não é apenas Marine Le Pen. Até outros que às vezes não são associados a Marine Le Pen. Por exemplo, o UKIP está com boas sondagens, o movimento dos partidos de independência do Reino Unido na Inglaterra, e tem um discurso altamente xenófobo, por exemplo, contra os búlgaros e os romenos, uma coisa que eu testemunho, aliás, semanalmente no Parlamento Europeu, portanto, porque eles já lá estão e estão com voz, realmente. Portanto, eu acho que há aqui um sinal de alarme, se quiser assim, apesar de tudo, mais contido do que eu julgaria que seria. Portanto, não apenas eu, mas muitos analistas. Portanto, é claro que a senhora Le Pen está a aproveitar isto, às vezes a comunicação social também empola um pouco este fenómeno, porque julgava que ele ia ser maior e quer dar alguma. Mas foi, apesar de tudo, mais contido. Mas, claro, é um sinal de alerta e porventura, o teste mais decisivo não era este das eleições locais, onde, apesar de tudo, a Frente Nacional concorreu num espaço relativamente limitado. Nas europeias é que teremos a prova dos 9, para ver se temos realmente aqui um sério problema com os extremismos de direita na Europa, ou se foi apenas um epifenómeno e, portanto, temos que responder. Pode ser que este resultado até contribua para que nas europeias a Frente Nacional não tenha tanta força. A dramatização em relação àquilo que foram as últimas governações do Partido Socialista vai ser o ponto central da sua campanha nestas eleições contra a lista do Partido Socialista, que classificou como despesista, porque ela reúne, de facto, elementos que tiveram relevância em governos tanto de António Guterres como de José Sócrates. Sim, o que eu vou dizer é o seguinte, de maneira nenhuma. Portanto, há aqui uma coisa que temos que ver. Portanto, a nossa linha de argumentação, a linha de argumentação da coligação PSD-CDS, da coligação Aliança Portugal, vai ser uma linha positiva e muito orientada para o futuro, para essa ideia de responsabilidade orçamental, de crescimento. Agora, é evidente que quando o Partido Socialista faz ataques, aliás, às vezes com linguagem que nem se compreende bem, austeridade patológica, incompetência funcional, uma coisa assim um pouco rebuscada e barroca, que não se chega a extremismo ideológico, portanto, palavras até bastante pouco comuns no discurso político, é evidente que nós temos também de responder a isto e explicar o que está em causa. O que é que me preocupa na lista que o Partido Socialista apresentou? O que me preocupa é que é uma lista essencialmente voltada para o passado. Portanto, é uma lista em que aparecem dois rostos de topo do engenheiro Guterres, que é aquilo que eu chamo o governo do pecado original, porque é onde tudo começou, onde começou a linha despesista, e depois dois nomes fortes da governação Sócrates, Silva Pereira, que é claramente o número 2 de Sócrates, aliás, até tem tido um discurso muito paralelo, por exemplo, sobre o Presidente da Comissão Europeia, disseram exatamente a mesma coisa, o Silva Pereira aqui e o José Sócrates num outro espaço, Carlos Zorrinho, que era o homem do plano tecnológico, que aparecia todos os dias, enfim, também ninguém sabe o que é feito desse plano tecnológico, mas, portanto, dois homens fortes do socratismo, que é aquilo que eu chamo não o governo do pecado original, mas o governo do pecado capital, porque foi, de facto, aquilo que nos trouxe para a bancarrota, para uma situação de bancarrota. Aqui está claro que... E depois, repara, até há outra circunstância curiosa. O cabeça de lista é, ao mesmo tempo, é interessante verificar isto, líder parlamentar do pecado original e líder parlamentar do pecado capital, do governo Guterres e do governo Sócrates. Era o líder parlamentar, portanto, era alguém que defendia na Assembleia da República essas políticas despesistas. O que é que eu quero dizer com isto? Não está em causa uma análise das pessoas que não tem sentido absolutamente nenhum e que são pessoas naturalmente respeitáveis e com algumas das quais têm até boas relações. Não é isso que está em discussão. O que está aqui em discussão é uma orientação política. António José Seguro decidiu escolher
para a sua lista do Partido Socialista as pessoas que representam os erros que nós cometemos e que nos trouxeram a esta situação. Portanto, no fundo, é um regresso ao passado. Nós temos que olhar não para as palavras, não para o que se diz, porque falam muitas vezes em Europa, em mais Europa, e um conjunto de discursos de palavras, mas para as práticas. O que é que estas pessoas fizeram? O que é que as duas ministras de Guterres fizeram quando estavam no governo? O que é que os dois governantes de Engenheiro Sócrates fizeram quando estavam no governo? Temos que olhar para a prática. Os portugueses querem ver o que as pessoas fizeram ou fazem, não o que elas dizem. Olhando para as palavras, permita-me agora que o faça olhando para as suas e para a lista de 101 ideias que definiu como uma espécie de tweets, ideias... Sim, ideias curtas, no fundo era um pouco a analogia. Vai haver um documento onde se perceba de facto qual é que pode ser a sua ação no Parlamento Europeu ou ficamos por este documento? Não, este documento essencialmente é um manifesto. Como manifesto ele não é um programa. Portanto, há um conjunto de ideias, com certeza. Não é um programa no sentido de medidas, embora estejam aí algumas exemplificativas. Mas essencialmente é um manifesto. Há uma coisa que eu, apesar de tudo, digo. É que a nossa coligação já tem um manifesto e um programa e o Partido Socialista ainda não apresentou o programa. Nós conheçamos, não apresentou. Portanto, no fundo, este aqui é um conteúdo programático, são linhas gerais, não é? Pronto. E aí eu penso que, sinceramente, estão muito claras as linhas que nós seguimos. Estão muito claras no sentido de ser um manifesto pró-integração europeia, a favor de mais integração, essencialmente orientado para as questões em que Portugal pode mexer. Porque, repara, uma das coisas que me preocupa muito é que, lendo estas 101 ideias, eu não consigo perceber onde é que vai estar a sua atuação principal, de facto. Sim, mas a atuação principal vai estar nessas dimensões que eu estou a dizer. Na dimensão da solidariedade, a questão social, justamente porque nós tínhamos dito alguns problemas que resultam do ajustamento, em que é preciso que a Europa intervenha socialmente, portanto, que nos possa ajudar do ponto de vista social, é a solidariedade. Há o ponto do crescimento, para nós é o ponto fundamental, diria eu. E depois há um ponto também institucional, que tem a ver com o aprofundamento da integração europeia. No fundo, são essas três frentes que, aliás, eu julgo que estão aí razoavelmente claras. Deixe-me ir buscar aqui duas ideias. A 90, o aprofundamento da Constituição Europeia implica a defesa e o reforço do método comunitário em detrimento de uma lógica intergovernamental. A seguir o 92, a salvaguarda do método comunitário exige uma comissão forte que desempenhe uma função de charneira no quadro institucional europeu. Não a temos tido. Eu vou dizer que há aqui uma mistificação. Aliás, foi por isso que eu lancei aquele desafio a António José Seguro, na sequência das palavras de Silva Pereira e José Sócrates. Curiosamente, Silva Pereira é agora um dos rostos fortes da lista, está sempre a aparecer. Portanto, é a tal ideia da colagem ao passado. O desafio é levar o PS a dizer se prefere ter um Presidente da Comissão que fala alemão ou que fala português. Não é tanto isso. É saber qual é a avaliação que se faz sobre a Comissão que está em funções, que é a Comissão de Durão Barroso. Porque a sua é crítica. Não. A nossa não é crítica. A nossa é dizer que queremos uma Comissão forte. Isso não quer dizer que nós não tenhamos tido uma Comissão forte, mas queremos continuar com isso. Mas tivemos ou não tivemos? Repare, nós tivemos aqui dois momentos. Agora, depois de 2009, portanto estou a falar do último mandato. O primeiro momento é o momento em que surge a crise das dívidas soberanas. A seguir à crise do subprime, na Europa aparece a crise das dívidas soberanas. Precisamente aí, no segundo período, no segundo mandato, que precisávamos de uma comissão forte. E tivemos. Na sua opinião, tivemos. Eu vou-lhe já explicar como. É que é uma coisa que não é dita, mas tem que ser dita. Vou já explicar. Mas há um primeiro momento em que, como não há respostas nos tratados para a crise, porque não havia, portanto, a crise, apesar de tudo, apanhou de surpresa todos os parceiros europeus, teve que se encontrar uma solução intergovernamental. Aliás, as troicas são ainda, sim, com todos os seus defeitos e, enfim, com todas as suas vicissitudes, são uma consequência disso. O que acontece? A partir desse momento, começou-se a trabalhar para tentar comunitarizar, quer dizer, tornar no método comunitário, dar força à Comissão. E eu vou-lhe dizer o seguinte. Nos últimos 3 anos, foram aprovados o chamado Six-Pack e o Semestre Europeu, que são 2 peças legislativas fundamentais, o Six-Pack são 6, o Two-Pack, que dão um poder e uma influência à Comissão praticamente insuspeito, que até passou muito discreto. Infelizmente não devia ter passado. Portanto, neste momento, a Comissão Europeia tem um papel decisivo na coordenação das políticas económicas e mais, com o Semestre Europeu, das políticas orçamentais. Isto é uma coisa que só começou há 1 ano e meio, 2, portanto ainda não está totalmente visível. Mas a verdade é que aconteceu aqui uma coisa que é a tradição europeia. Muitas vezes as questões são decididas fora dos tratados, por acordos entre os Estados, mas depois elas são
como que absorvidas pela própria lógica europeia. Ouviu, como eu, o Dr. Durão Barroso, reconhecer a dificuldade que foi nessa tomar fase. No pós-crise, sim. No pós-crise, nessa fase. Portanto, está a falar do six-pack e do two-pack foram já neste período, são decisões do ano passado. E já são decisões do ano passado e há 2 anos. Não é? E o próprio semestre europeu também. E agora tem a União Bancária, pelo menos nas 2 vertentes de supervisão e resolução. Ainda falta outra. Mas essa dá poder ao Banco Central Europeu, também uma instituição claramente de método comunitário. E a Comissão, uma instituição decisão pela qual esperámos, pela posição alemã durante pelo menos 3 claro, anos. Mas temos que... repare, este é o problema desta crise, foi que nós tivemos aqui um grande arrastamento. Agora, não há dúvida que as posições da Comissão tiveram vencimento. Esta é que é a questão. E, portanto, ao contrário da imagem que existe, estou a dizer isto é contra a corrente, eu tenho certeza que não é por dizer isto aqui que muita gente vai mudar de opinião. Mas, na verdade, a Comissão Europeia ganhou poder. Eu, aliás, escrevi até 4 artigos no Público sobre isso. Ao fim, ao contrário do que muita gente diz, a Comissão Europeia ganhou poder. É uma coisa que lhe vou dizer. A Comissão Europeia teve um papel decisivo, numa fase inicial, nessa fase intergovernamental, em evitar que a Grécia e, eventualmente, outros saíssem do euro. E isto não foi pouco trabalho. Portanto, a Comissão foi muito mais forte do que se imagina, porque havia muita gente na altura, e havia até alguns Estados, que estavam dispostos a fazer uma ruptura desse género, com consequências impensáveis. Portanto, eu não tenho essa visão tão negativa. Dr. Paulo Rangel disse há uns dias que a vitória da coligação é exigente, mas não é demasiado exigente. Pretende ganhar com que margem? Não, repare, em termos de objetivos, nós pretendemos, obviamente, ganhar. Foi isso que eu disse. E, portanto, ganhar é ganhar por mais um voto. Não é mais, nem menos do que isso. Essa é a nossa expectativa. Portanto, é que podemos conseguir isso. Agora, é um objetivo muito exigente, mas que está ao nosso alcance. E eu estou convencido que está ao nosso alcance por esta razão que é óbvia. É que, neste momento, todos os dias, os socialistas dão um sinal de que querem regressar ao passado. E isso nós não queremos. Nós queremos que estes 3 anos de sacrifícios tenham valido a pena. Também para não se voltar ao passado. E queremos nos próximos tempos também perceber quais são as suas ideias de futuro. Dr. Paulo Rangel, foi um gosto tê-lo na edição da noite. Muito obrigada. Boa noite.